Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. O tema de hoje foi bastante pedido por vocês, pessoal que acompanha o podcast, bastante gente procurou para sugerir esse tema. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto HAARP, ou traduzindo para o português, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. E aí, meninas, o que vocês têm sobre esse tema? Então, HAARP lembra harpa, né? Tô brincando. Aquele instrumento musical. Eu até fiquei assim, nossa, será que é uma teoria que vai falar de música? Não, apesar de falar de frequências, né? Mas não tem nada a ver com frequência sonora de música, não. Enfim. E não tem nada de angelical também. Mas bem, o HAARP, na verdade, né, foi um projeto, começou em 1993, né, e terminou em 2014. Foi um projeto de estudo sobre ionosfera terrestre. Inclusive, a gente já até falou sobre a ionosfera em um dos episódios anteriores, agora eu não lembro qual foi, mas a gente chegou da rádio, tem tudo a ver com isso aqui. Isso mesmo, foi o da rádio, foi esse mesmo que a gente comentou, e agora a gente voltou de novo com esse assunto da ionosfera, né? Pois bem, esse projeto, ele visava compreender melhor o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, com o objetivo principal de ampliar o conhecimento obtido até então, né, sobre as propriedades físicas e elétricas da nossa ionosfera terrestre. Aí, com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto militares, né? E para esses estudos, as antenas de alta frequência do HAARP, eles faziam o quê? Enviavam, né, ondas para a ionosfera, visando aquecer a ionosfera. E aí, assim, poderia se fazer estudos, né, dos efeitos dessas interações de temperatura e condições de pressão na ionosfera. E para poder ter esse projeto, né, a criação lá das instalações foi feita no Alasca, em parceria, né, com a Força Aérea Americana, a Marinha dos Estados Unidos e a Universidade do Alasca. Essa parceria aí com a Universidade do Alasca, já que, por que foi escolhido isso, né? Como fica no Alasca, né? A ionosfera lá sobre a região do Alasca, ela é um pouco instável, o que permitiria uma maior gama de condições para os estudos, né? Além disso, a região ali do Alasca não tem grandes cidades, então isso também facilitaria nos estudos, não tem ruído de captura de imagens, de sinais, né? Então, por isso que foi escolhido o Alasca para esse estudo. Mas existem muitas teorias que a gente vai dizer aqui, né? Algumas teorias que até a gente pode pensar que pode ser real. Enfim, coisas mirabolantes. é isso, tipo, o início do HAARP. Vamos lá. Então, o principal instrumento do HAARP, ele é o Ionospheric Research Instrument, que é o IRI, e esse é um transmissor de rádio de alta potência e alta frequência. Ele é como se fosse um dipolo, é um ímã dipolar, sabe? No lado você tem uma carguinha positiva, do outro lado negativa, e você consegue mexer esses ímãs de acordo com o que você quer mexer, certo? Como é que funciona? As instalações do HAARP são 180 antenas, organizadas em 15 colunas, com 12 antenas cada uma, numa área limpa de floresta negra que se estende por centenas de milhas pelo Alasca, certo? Lembrando que não é só no Alasca que existe essa instalação, mas essa é a principal, tá? O IRI, que é esse aparelhinho que eu falei pra vocês, que é esse ímã, ele é usado para energizar temporariamente uma pequena porção da ionosfera. E para quem não lembra, porque, né, vamos relembrar, né? Então, a ionosfera é uma parte da nossa atmosfera no qual a gente tem íons. Por isso que é chamada de ionosfera, ou seja, tem partículas carregadas positivamente e negativamente. A ionosfera, ela influencia a propagação de ondas de rádio. Lembra lá na rádio UVB que a gente falava de ondas de baixa frequência para transmissão de mensagens? Então, isso se encaixa aqui também. Então, a ionosfera influencia na propagação das ondas de rádio para locais bem distantes, porque na ionosfera, com
uma frequência muito baixa, a gente consegue mandar para uma distância muito maior do que aqui na Terra no solo, porque aqui na Terra no solo a gente tem o quê? Obstáculos, certo? Lá na ionosfera a gente não tem obstáculo. Uma onda eletromagnética que atravessa a ionosfera tem a velocidade e direção de propagação alterada, o que caracteriza a ionosfera como um meio dispersivo. Lembra que eu falei lá no nosso episódio que quando a onda ela batia lá na ionosfera, ela fazia um zigue-zague? Esse zigue-zague é essa dispersão, é a refração dessa onda, onde a velocidade de propagação da onda é uma função do índice de refração do meio, que é exatamente isso que eu falei, tá certo? Bom, dentro disso a gente tem que o íri usado, né, para energizar temporariamente uma pequena porção dessa ionosfera, e o estudo desses volumes pequenininhos que são perturbados fornece informações importantes que a Tassiane já falou pra gente quais são, certo? Então é utilizado basicamente para estudar o que ocorre nessa ionosfera, teoricamente, certo? Por meio dessas antenas, o HAARP pode transmitir bilhões de watts de energia para a atmosfera. E isso fazem com que a ionosfera se transforme numa grande antena, amplificando esses sinais. O local que a Tassiane falou, né, no Alasca, ele é considerado de extrema importância por uma questão de estratégia. Agora eu vou falar diretamente da teoria, certo? Lembra que a gente sempre fala que para existir uma teoria da conspiração, primeiro precisa ter uma base científica, que foi isso que eu falei agora. Agora a gente vai para a parte conspiracional, beleza? Então é um local estratégico por diversos fatores. Por exemplo, centralizar as comunicações entre países sem interferência, identificar os locais onde ocorre o maior número de auroras boreais do mundo, porque lá tem muito aurora boreal, e ali também se desintegram muitos meteoritos. Os documentos oficiais, porque existem alguns relatórios oficiais sobre o HAARP que foram divulgados na época, né, lá no comecinho do projeto, em 92, 93, eles explicam um pouquinho, né, com detalhe essa questão da região. Eles mesmos admitem que a ionosfera sobre o Ártico, ela tem algumas particularidades, né? Além da questão de não ter ninguém perto, como a Tassi mencionou, a Beta também, tem uma questão também que influencia na energia no local. A região ali do Ártico, ela tem alguns pontos de campos magnéticos que são diferenciados, porque ali ocorre um fenômeno que é chamado de vento solar, que é como se fosse uma carga de partículas, né, de energia que passam pelo Sol e que chegam até a ionosfera com uma condução de energia muito elevada, diferente do que ocorre em outros locais. Para vocês terem uma ideia, esse fluxo magnético, ele gera manifestações visuais, que é a aurora boreal. Então aquilo que a gente enxerga na aurora boreal nada mais é do que energia dissipada na ionosfera. Então é um dos motivos pelo qual o Alasca foi escolhido, né? Não existe só no Alasca, como a Beta mencionou, existem alguns pontos na Groenlândia, na Noruega, que também são regiões frias, né? Então tem essa particularidade. E como a gente vai comentar, né, ao longo aí, na hora que a gente entrar na parte doideira da história, tem boatos aí, teorias da conspiração de que também existe no Brasil uma base do HAARP. Essa é maravilhosa. Então, ó, o HAARP, ele é considerado um protótipo para um sistema de armamento mais potente do planeta, segundo os conspiracionistas de plantão. Esses conspiracionistas, que são grandes investigadores desse HAARP, consideram como um protótipo do sistema de guerra nas estrelas. Olha só, hein? Possuindo radares de longo alcance, capaz de destruir mísseis intercontinentais, queimar circuitos eletrônicos, satélites espiões, ou derrubar redes de comunicação de rádios de inimigos. Uau! Para fins militares, o HAARP tem várias aplicações, como por exemplo, inutilizar equipamentos eletrônicos, detectar mísseis e aviões de baixo nível, detectar depósitos subterrâneos de armamento ou arma nuclear, detectar, ter um novo sistema de comunicação entre os submarinos e etc. Mas o que mais impressiona é que, segundo esses conspiracionistas de plantão, além disso, né, o HAARP pode provocar danos gravíssimos à ionosfera e ao campo eletromagnético da Terra. Se um instrumento é capaz de controlar a ionosfera, segundo eles, ele também é capaz de alterar o clima em diversas regiões do planeta, bloquear ou controlar o sistema de comunicação, como a gente já viu milhões de vezes, mapear imagens subterrâneas, além de induzir pessoas a comportamentos estranhos. O HAARP pode influenciar o comportamento humano através das suas ondas de interferências magnéticas
eletromagnéticas, desde que é capaz de operar na mesma faixa de frequência baixa do cérebro humano, inclusive possibilitando que seus operadores enviem pensamentos dirigidos diretamente à cabeça das pessoas, e uma espécie de manipulação mental, exercitando, deprimindo, induzindo rendição, obediência, suicídio e etc. Então, primeiro, vocês pegaram o chapéu de vocês hoje, de alumínio, porque senão vocês estão sendo induzidos pelo HAARP, certo? Porém, né, assim, existem alguns estudos que mostram que comprimentos eletromagnéticos realmente podem afetar o comportamento humano. Tem um paper, um artigo que eu vou deixar aqui pra vocês, eu pesquisei hoje, saiu esse ano, que se chama Estimulação Cerebral Profunda e a Interferência Eletromagnética. E dentro desse artigo, ele cita que equipamentos eletromagnéticos em nosso ambiente podem interferir com alguns dispositivos de estimulação cerebral profundamente implantados, porque existem algumas pessoas que, para sanar alguns problemas mentais, implantam alguns sistemas no cérebro, como uma válvula de escape, liberação de hormônios, enfim. Então, esses equipamentos eletromagnéticos podem interferir, mas muito mais que isso, dentro do conjunto científico, existem pouquíssimas, segundo o próprio artigo, pouquíssimas fontes sobre como os dispositivos eletromagnéticos interferem com certeza no comportamento humano, sem ser nas pessoas com transplante. Então, assim, lembra sempre que a teoria da conspiração sempre vem calcada de uma base científica. Então, de fato, o eletromagnetismo pode interferir de certa maneira no comportamento. Agora, levar a pessoa a cometer suicídio, ao comportamento, isso eu já não sei. E vocês, meninas, o que vocês acham? Sobre essa parte de controle mental, eu encontrei alguns levantamentos também sobre, e de fato, tem alguns estudos até com animais também, que quando eles foram expostos a campos elétricos de determinadas frequências, eles apresentaram aumento de comportamento repetitivo. Teve um estudo que foi feito com babuínos, teve um estudo também feito com ratos, em que eles também tiveram alteração de comportamento, eles apresentaram um comportamento menos ativo, né, quando eles foram expostos. E essa questão do controle mental, ela é muito explorada, inclusive tem um livro que é emblemático das teorias da conspiração em relação ao HAARP, que é o que deu início a várias delas, é um livro de 95 e que se chama Angels Don't Play This Harp, ou seja, anjos não tocam essa harpa. Achei fantástico o título. Nossa, maravilhoso. Ele é feito por uma jornalista que começou a cobrir essa questão do HAARP e um dos estudiosos também do tema, se eu não me engano ele é físico, a gente vai deixar no link lá das referências, e nesse livro eles exploram muito essa questão do controle mental, e lá eles mencionam vários desses estudos. Eles se baseiam, né, como a Beta falou, que se o cérebro produz ondas eletromagnéticas de baixa frequência, que é assim, né, que os nossos neurônios se comunicam em grande parte, e o HAARP também, então seria possível induzir comportamentos. Mas qual é o problema, né, disso? Todos esses estudos e as terapias que existem algumas terapias, até algumas terapias alternativas que se baseiam, né, nessa possibilidade. Elas envolvem intensidade de campo elétrico e campo magnético muito maiores do que os que são produzidos pelo HAARP. Em alguns casos, centenas de vezes maiores. Então, foi uma exposição muito prolongada e muito maior do que acontece ali mesmo nas antenas, né, do projeto. Então, é uma comparação que não é válida. E aí, alguns estudiosos que rebatem esse livro de 1995 dizem que essa é uma comparação mentirosa, porque eles não fazem essa abertura no texto, né? Que, ok, tudo bem, tem sim um efeito, mas é um efeito numa exposição muito maior do que existe ali no HAARP por um período muito prolongado. Não tem nada muito conclusivo. No HAARP são frequências muito baixas e a pessoa teria que ficar exposta muito tempo para que se pudesse, né, chegar nessa conclusão de se afeta ou não afeta. Isso é uma discussão que vem de muito longe, assim, desde a época da criação dos computadores, até mesmo de equipamentos médicos que tem ressonância magnética, né, equipamentos eletrocirúrgicos que usam uma capacidade eletrônica muito grande. Se tem essa discussão do quanto a densidade eletromagnética no cérebro, isso vai afetar daqui para frente, né, gerações, porque é uma coisa nova na humanidade. A gente não tem um parâmetro assim, 100 anos já se passaram, então a gente sabe quais são as consequências dessas ondas eletromagnéticas no cérebro em determinado tempo. E outra, são diversas fontes que a gente tem, né? A gente tem ondas eletromagnéticas dessa magnitude
estão espalhadas por aí, desde portão de segurança de aeroportos, controle antifurto também, detectores de metal, além dos próprios aparelhos médicos que eu falei pra vocês. Então a gente tá sempre em contato com isso, né? Eu acho que vai levar um bom tempo até a gente ter certeza se isso realmente influencia no comportamento humano. É aquilo que a Paty falou. A intensidade importa? Importa. Mas o tempo de exposição também importa? Não sabemos. Nós saberemos no futuro. Por isso, chapeuzinho de alumínio. Com certeza. Verdade, meninas. Falando de parte dessa parte do controle mental, se isso afetaria, né, mentalmente a população. Eu achei uma teoria, agora eu vou para as teorias malucas, né? Não mais parte de estudos. É essa parte que a gente gosta. Então, que é relacionado a essa parte de controle mental mesmo. A teoria diz que o quê? Que os Estados Unidos, eles poderiam estar utilizando o HAARP, né, para poder manipular a mente das pessoas para que se defendesse algum ideal ou lutasse contra algum governo rival caso os Estados Unidos fosse atacado. Já viu, né? Tem que sempre ter os Estados Unidos também no meio de tudo, né? Aí o que acontece? Eles usariam, no caso, o HAARP para dar informações para a população em frequências que não poderiam ser captadas por aparelhos, assim fazendo com que a lavagem cerebral demorasse tanto tempo para que isso fosse concluído. Isso são as suposições, né? E aí tem pessoas que dizem, né, os teóricos aí da conspiração, que esse tipo de manipulação será utilizado em breve no Irã. Não sei, gente. No Irã? Por que no Irã? Então, porque é o seguinte, o governo lá do Irã eles não são muito favoráveis às políticas norte-americanas. Então, eles utilizariam para que o povo do Irã se rebelasse contra os líderes do país. E aí, assim, mensagens anti-governo seriam incutidas na mente do povo iraniano através das antenas HAARP. Sim. O que eu já vi, já aproveitando o gancho aqui, o que eu já vi, eu não tenho fonte disso, tá, gente? Não tenho fonte. Mas eu já vi vídeo na internet, porque afinal de contas, esse podcast ele foi fundamentado em teorias net. Então, eu já vi vídeo de umas pessoas que acreditam que nós estamos passando por momentos de fim do mundo e que o HAARP seria a justificativa, como eu já falei aqui pra vocês desse texto da teoria, seria justificativa pra nossa população, pra nossa geração ter um nível elevado de ansiedade e de depressão. Nossa! Isso seria proposital. Porque quando a pessoa tá deprimida ou ansiosa, você consegue controlá-la melhor. Estímulos externos, com propagandas, né? A pessoa fica mais reclusa em casa. Então você consegue dar uma controlada na massa melhor quando ela tá deprimida ou ansiosa. E realmente, essa nossa geração é a que tem mais ansiedade e depressão. Isso é verdade. Se a gente for basear com estudos e tudo mais, e a gente vendo assim, é muito difícil você não conhecer pelo menos uma pessoa que diga que tem depressão ou ansiedade. Então, eu tenho ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho TAG. Então eu posso falar que talvez eu esteja sendo controlada pelo HAARP e eu não sei. Veja você. Meu Deus. Gente, mas olha, eu vou te falar. Tem tanta coisa errada acontecendo que eu acho que é desnecessário. Foi um dinheiro jogado fora, porque não precisava. Ai, meu Deus. Mas era só esperar um pouco, né? Não, mas vamos gastar milhões. Gente, mas falando sério, e se relacionar assim, agora eu já tô viajando, né? O HAARP com coronavírus, já que as pessoas têm que ficar em casa. Aí mas é isso mesmo, também tem outra vertente que diz isso. Aí, ó, tá vendo? Tudo está interligado. Eu vou deixar nas referências uns canais que eu sigo que tais pessoas falam sobre. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês na descrição. Aí quem quiser, depois veja com calma em casa. Todo esse paranauê do HAARP aí. E além do controle mental, uma das questões que se levanta muito a respeito do HAARP é a interferência em comunicações e em mísseis, né? Uhum. Isso tem uma explicação. Até porque o HAARP, ele tem mesmo investimento de empresas militares. Então, quem foi a responsável pela instalação do HAARP, né, pelo consórcio de empresas que construiu o HAARP, foi a Advanced Power Technologies, APTI, que é uma empresa
basicamente de tecnologia militar. E aí essa empresa foi escolhida na época para execução desse contrato, né, e para contratar outras empresas, inclusive, que foram responsáveis pelo projeto. E essa vertente que diz que o HARP é uma arma geofísica e que ele teria o objetivo, na realidade, de interromper sistemas de comunicação, de destruir satélite, de destruir míssil, criando uma espécie de escudo global. Essa tese ela aparece muito nesse livro do Angels Don't Play This HARP. E aí eles se baseiam em uma patente que foi registrada em 1987 pelo Dr. Bernard Eastlund, através dessa empresa, dessa APTI. Então no livro eles dizem o seguinte, que essa patente é um projeto muito parecido com o HARP, que também diz respeito a aquecedores ionosféricos, e aí ele descreve na patente que esses aquecedores ionosféricos podem ser usados para controle climático e, além do controle climático, essa interrupção das comunicações. Então seria possível interceptar aeronaves, interceptar mísseis, parar totalmente a comunicação, não só nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar, tudo com esse aquecedor ionosférico. Ele registrou as patentes na época com essa empresa, com a APTI, e depois foi a empresa que construiu o HARP. Então eles já associam. Teve a patente lá em 87, a patente foi comprada por essa empresa, e essa empresa que construiu o HARP, justamente porque tinha essa tecnologia, vamos dizer assim. Esse Bernard, ele é ouvido no livro, e aí ele diz que, de fato, o HARP seria um primeiro passo para a implantação prática da tecnologia dele. Essa patente dele, ela tem um nome bem sugestivo, né, que ela se chama método e aparato para alterar a atmosfera de uma região da Terra, ionosfera ou magnetosfera. Na patente, ele descreve um sistema, então, que transmite essa radiação eletromagnética e que ioniza as partículas da ionosfera, e aí essas partículas podem tanto já estar presentes como serem inseridas artificialmente também. Então, ele vai além. Além de trabalhar com o que já existe, ele também diz que existe uma forma de criar artificialmente esse ambiente. E aí esse processo que ele descreve na patente utiliza as linhas de campo magnético para direcionar esses íons, né, nessa trajetória de hélice, como a Beta mencionou. E a partir disso, seria possível alterar padrões da ionosfera e aí aquecer determinadas regiões. Ele traz ainda outras possibilidades, que poderia ter uma alteração química da atmosfera com o aumento da densidade de uma determinada partícula. Ele fala da possibilidade de criar nuvens de plasma, que poderiam ajudar a distinguir mísseis falsos de mísseis reais, através de como esses mísseis reagiriam em contato com as nuvens. Só que isso tem alguns detalhes, né? Que aí outros estudiosos exploram e desbancam essa alegação. A primeira delas é que, para você registrar uma patente, não sei se todo mundo sabe disso, mas você não precisa demonstrar que aquilo funciona de verdade. Você só precisa descrever detalhadamente um processo. Tanto é que existem patentes absurdas registradas, principalmente nos Estados Unidos. Existe uma patente de máquina do tempo. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Tem até depois a gente pode até colocar nas referências. Tem uma parte do Google que você consegue pesquisar patentes. Eu não sei se funciona para o mundo todo, mas dos Estados Unidos dá para ver. Então é o primeiro ponto, ninguém sabe se isso realmente funciona, tá lá na patente, mas não foi concretizado. E para chegar em todo esse potencial aí que o Bernard descreve, seria necessário uma área de 20 km² de antenas, que é algo muito superior ao que existe na área real do HARP. E além dessa área, seria necessário uma potência também muito maior. Então ele fala de 109 milhões e o HARP em si chegou a 3,6. Então seria necessário uma fonte de energia muito maior. Diante de tudo isso, a gente conclui que apesar da similaridade, e aí a similaridade fica mais no campo de estudo, que é ionosfera, que é campo magnético, não dá para dizer que o Eastlund patenteou a HARP, como os teóricos da conspiração querem dizer. Nossa, profundo. Não, é que a galera realmente, eles pegam, eu digo assim, né, as pessoas que montam a teoria da conspiração, eles realmente, quando a gente começa a ler, estudar sobre, eles realmente se fundamentam num potinho de ciência, entendeu? E querem transbordar o mar do potinho de ciência. É bem engraçado, assim. Às vezes é um pouco assustador do tamanho criatividade pseudocientífica que tem, né? Sim, igual nesse caso, né? Pegaram uma patente que realmente existe, que tem uma certa similaridade, né? E já partem do princípio que não, comprou a patente do cara e tá executando o projeto. Mas na hora que você começa a ler com detalhe, faltaria muita coisa para chegar nisso. Exato.
Eu ainda fico pensando assim, porque você falou, né, de mudanças geofísicas, né, que podem ser mudanças climáticas, o que realmente não acontece, tá, gente? O que acontece é uma mudança momentânea de segundos na ionosfera, só para poder pegar uma informação e não sei quantos segundos são, mas é uma questão de segundos, pouquíssimos segundos, menos de 30 segundos, é para pegar a informação para poder fazer os estudos. Poder causar terremoto, uma onda eletromagnética que consiga causar terremoto. Eu acho muito absurdo. Vocês não acham muito absurdo? Mas essa é basicamente uma teoria, é basicamente um requisito, né, da teoria da conspiração ser absurdo. É absurdo mesmo. Até que tem uma teoria realmente falando que o terremoto no Haiti foi causado pelo HAARP, né? Inclusive, eu já vou falando já. Pode falar. Inclusive, a imprensa venezuelana, né, um jornal chamado Vive, que é um jornal lá da Venezuela, afirma que teve acesso a uns documentos, né, que comprovariam a utilização do HAARP para poder manipular a geofísica do Caribe e ocasionar os terremotos lá no Haiti, que causaram a morte de mais de 100 mil pessoas no ano de 2010. Então, muito louco. Mas, assim, tem mais coisas, assim, em relação a isso, né, que os Estados Unidos, eles precisavam de um local para poder testar o potencial do HAARP, né? E aí eles tentaram fazer teste no oceano, mas esses testes não estavam dando muitas informações suficientes. E assim, atacar o Oriente Médio, né? Não seria uma boa ideia para eles, porque eles isso aí é o que os teóricos da conspiração falam, tá? Que seria um suicídio comercial dos Estados Unidos fazer isso com o Oriente Médio, já que lá tem vários poços de petróleo, né? E que isso poderia destruir esses poços, esses terremotos. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos viu no Haiti uma chance de poder fazer esses testes e eles acabaram fazendo lá, porque não teria nenhum tipo de desavença lá com eles e tudo mais. Então, vamos fazer teste no Haiti e aí teria provocado os terremotos no Haiti nesse ano de 2010. Nossa, dá pra pensar. Tudo isso que a gente tá falando são empresas, é um conglomerado de empresa americana, armamentista, que financiou juntamente com a Força Militar, né, juntamente com a Marinha, para poder construir o HAARP, para poder fazer os estudos a partir da Universidade do Alasca. Realmente foi uma arma. E eles fizeram um teste matando quantas pessoas? 100 mil. 100 mil pessoas? Eles mataram 100 mil pessoas num teste armamentista. É um absurdo ou é plausível? Pois é. Aí fica a dúvida, né? É uma teoria. Porque pra saber se uma arma tá funcionando, você precisa testar, certo? Sim. Nossa, gente. Então, é uma teoria da conspiração, mas não sei. E vamos explicar por quê, né? Eles falam dessa questão dos terremotos também. Os teóricos da conspiração dizem que o HAARP emite pulsos em direção à Terra, né? E como ele transmite esses pulsos, né, que seriam aí força eletromagnética que vai para a Terra, além de transmitir esses pulsos, eles também teriam uma energia irradiada pelo HAARP que aquece as rochas do interior da Terra, como se fosse um micro-ondas. Então ela aqueceria, né, as rochas lá do solo e com isso provocaria terremotos. E aí, do ponto de vista militar, né, já existem equipamentos que conseguem fazer isso, mas que fazem no local. Então você usa o equipamento e consegue provocar isso naquele local. Isso. O ganho do HAARP seria fazer isso de forma remota, em qualquer lugar do mundo. Pensando em força militar, realmente seria, né, top. Né? Você consegue provocar um terremoto em qualquer lugar que você quiser. E além dos terremotos, essa questão de levar essa força para a Terra também permitiria que eles fizessem algo como se fosse uma tomografia. Então eles conseguiriam saber se tem túnel, se tem laboratório, se tem bunker. Tudo isso seria fantástico, né, do ponto de vista militar. Só que aí tem os poréns, né, de por que isso não funciona. A ressonância que se observa nesse tipo de equipamento que consegue provocar realmente uma perturbação é um tipo de ressonância que se chama de ressonância mecânica, que trabalha com ondas mecânicas e que sim produzem movimento. Só que as ondas que são produzidas pelo HAARP, elas não são mecânicas, elas são eletromagnéticas. Então elas não conseguiriam provocar realmente essa ação mecânica de movimentação. E além disso, a gente volta para a questão da energia. A energia irradiada pelo HAARP ela é muito pequena na região.
Então, para você conseguir provocar isso de uma forma remota, você teria que ter uma energia muito superior à que funciona lá no local. Principalmente para aquecer rocha, né? Conseguir provocar um atrito teria que ser uma energia muito superior para conseguir fazer isso de uma forma remota. Nossa, ia ser uma economia de energia de custos gigantescos se pudesse fazer isso teleguiado, né? Nossa, demais! Nossa. Isso para outras aplicações, até de construção civil. Enfim. Exato, Sim. Exato. Você não teria que transportar máquinas gigantescas para o local, não. De longe, comanda e vai. Eu quero aqui colocar um contraponto, que eu acho muito importante. Algo que favorece ao HAARP ser um perigo, entre aspas, né? Vamos colocar aqui, o perigo dentro da teoria, certo? Seria que o HAARP ele apareceu em umas das discussões do Parlamento Europeu em 14 de janeiro de 1999, na reunião da União Europeia. Vai estar aqui o link para vocês com o relatório nas mãos. E eu quero ler um trecho para vocês verem o impacto que o HAARP teve na época em relação na Europa. Então vamos lá. Em 5 de fevereiro de 1998, a Subcomissão de Segurança e Desarmamento do Parlamento realizou uma audiência cujo assunto incluiu o HAARP. A OTAN e os Estados Unidos foram convidados a enviar representantes, mas optaram por não o fazer. O comitê lamenta que os Estados Unidos não tenham enviado um representante para responder às perguntas, ou aproveitado a oportunidade para comentar o material submetido. HAARP é executado em conjunto pela Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos, em conjunto com o Instituto Geofísico da Universidade do Alasca. Experimentos semelhantes também estão sendo conduzidos na Noruega, provavelmente na Antártica, bem como na ex-União Soviética, a Rússia e o HAARP é um projeto de pesquisa que usa um aparelho terrestre, uma série de antenas, cada uma alinhada por seu próprio transmissor, para aquecer porções da ionosfera com feixes de rádio poderosos. A energia gerada aquece partes da ionosfera e isso resulta em buracos na ionosfera e produz lentes artificiais. HAARP pode ser usado para muitos propósitos. Prestem atenção agora. Enormes quantidades de energia podem ser controladas pela manipulação das características elétricas da atmosfera. Se usada como arma militar, pode ter um impacto devastador sobre o inimigo. HAARP pode fornecer milhões de vezes mais energia para uma determinada área do que qualquer outro transmissor convencional. A energia também pode ser direcionada a um alvo móvel, que pode constituir um sistema antimíssil potencial. Então esse é só um trecho do relatório do dia 14 de janeiro de 1999, no qual a comissão discute a importância do HAARP e como os Estados Unidos foi omisso em poder discutir, né, e apresentar os pontos a favor desse sistema. E depois disso, os Estados Unidos ele foi novamente notificado, no qual a União Europeia demonstra mais uma preocupação sobre a instalação do HAARP e pede novamente mais esclarecimentos, mas os Estados Unidos também não retornam. Então isso endossa ainda mais a teoria da conspiração de que realmente o HAARP seria algo armamentista e que os Estados Unidos teriam dispostos a guardar para si, entre aspas, os segredos desse armamento para poder controlá-lo unicamente, como monopólio. O que você tá falando, tem uma outra teoria que tem, assim, relação com isso que você disse. Tem uma teoria chamada que é do bloqueio militar, né? Que os Estados Unidos, eles usariam o HAARP para poder causar um bloqueio militar a todas as outras nações do mundo. E assim, os Estados Unidos só precisaria fazer o quê? Aquecer a ionosfera na potência correta para que o planeta todo ficasse em uma completa escuridão geográfica. E aí, assim, só quem possui o controle desse aquecedor ionosférico, ou seja, os Estados Unidos, poderia ter acesso aos dados de localização e navegação dos veículos militares. Isso é uma teoria. E tem uma outra também, que também é nessa linha de que o HAARP seria uma arma mesmo, né? Uma arma geofísica, que os teóricos da conspiração dizem que no ano de 2002, o parlamento russo ele chegou a apresentar um documento, né, pro Vladimir Putin. Esses documentos afirmavam veemente que os Estados Unidos estavam produzindo um novo aparelho, que seria o HAARP. E aí o HAARP faria o
quê? Uma transição na indústria bélica. Então, já que a indústria bélica já passou por diversas fases, tanto de armas brancas, de fogo, nuclear, biológica, chegaria a esse patamar das armas geofísicas, né? E aí volta aquela questão de que seria possível controlar as placas tectônicas, a temperatura da atmosfera, o nível de radiação que passa pela camada de ozônio. E isso poderia causar desastres naturais, dizimar economias, enfim, populações loucas. Pode ser ingênuo, né? Assim, a gente tá aqui falando, descaracterizando algumas teorias da conspiração, mas assim, gente, é óbvio que o HAARP, ele não foi estudado só para finalidade civil, né? Tanto que tinha investimento de dinheiro público, de dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Sim. E o próprio governo americano não descartava isso. Se vocês pegam os documentos oficiais lá de 1992, 93, inclusive o HAARP tinha um site oficial. Na época, esse site, é lógico, ele era da década de 90, ele não existe mais, assim, online, mas tem alguns arquivos ainda que dá para acessar. Eles mesmos falaram que eles buscavam formas mesmo de ampliar as tecnologias de comunicação, de guerra, por exemplo, com submarinos, né, controle de como as ondas de rádio se propagam. E aí eles falam que isso tudo poderia ser, sim, explorado para projetos de defesa. Então a gente também não pode ser ingênuo de achar que não tinha nenhuma finalidade militar, né? E aí o que o Parlamento Europeu critica, e nisso eles têm razão, é a falta de transparência, porque se você pega esse documento oficial, parece que é puramente um experimento científico, sem maiores intenções. Exatamente. E, gente, claro que é. Sério. É só vocês lembrarem, não precisa nem ir muito longe. No episódio do rádio, aí teve uma passagem que a gente falou, no qual a Rússia, ela simplesmente fez um nevoeiro. Lembra que a gente falou disso? Sim. Ela emulou um nevoeiro pra poder mudar uma base de lugar. Assim, a Rússia conseguiu, com certeza, os Estados Unidos também tem manipulação climática. É porque a disputa tecnológica vem de muitos anos e a gente já discutiu isso várias vezes aqui no podcast. Realmente a gente não pode ser ingênuo pra achar que é só um estudo climático. Não é. E aí a gente entra nos tornados, né? Também, que é um ponto que também se fala muito de HAARP, né? Se fala dos terremotos e também dos tornados. Inclusive, tem algumas pessoas que relacionam o HAARP ao aumento do número de desastres naturais no geral, como a Tassi falou, mas também no Brasil. Então, eles fazem um paralelo com o número de tornados que aconteceram no Brasil. Eu fiquei curiosa, né? Então, eu falei, vamos olhar o número de tornados que teve no Brasil, se teve aumento ou não. E aí, olhando, assim, não tô dizendo que tá relacionado, tá, gente? Mas, de fato, aumentou. Mas a gente tem várias causas para isso que não são só o HAARP, né? Então, enfim, mas os números não mentem, né? Então, entre a década de 40 e 80, a gente tem apenas 4 registros de tornado. Claro que a gente tem que considerar a precariedade dos registros na época, né? A gente sabe disso, que não tinha os mesmos mecanismos para medir que tem hoje. Mas, enfim, oficialmente registrados, entre a década de 40 e a década de 80 no Brasil, a gente tem apenas 4 tornados. Na década de 90, continua sendo um número muito baixo, e na década de 90 já tinha evoluído bastante essa questão do monitoramento. A gente tem apenas 3. Nos anos 2000, entre 2000 e 2010, esse número sobe para 10. Ou seja, de 3 na década de 90, a gente foi para 10 entre 2000 e 2010. E de 2010 até agora, até 2020, né, na verdade, que era até onde estava atualizado, a gente tem mais 10. Então, que de fato aumentou. Se tem relação com o HAARP ou não, aí já é outra história, mas o número aumentou sim. E aí eles sustentam, né, que o HAARP ele tem alguma coisa a ver com isso. E eles se baseiam nessa questão dos tornados também em uma patente que foi registrada, se eu não me engano, na década de 80 também, por um cientista que falava de um aparato que poderia criar tornados. Então ele tem um método, existe um método patenteado para se fazer isso, e esse processo ele envolve túneis de vento, ventilador, que realmente dá para você criar um tornado artificial, é possível fazer isso. Só que existem algumas diferenças entre essa patente que eles se baseiam e o HAARP. A primeira delas é que essa patente, esse aparelho funciona no local. Mesma coisa que a gente falou do caso dos terremotos. Existem equipamentos que fazem isso, mas localmente. De forma remota, como, né, se sustenta que o HAARP conseguiria fazer, não se tem notícia de que seja possível. E além disso, a gente não tem notícia também de que o HAARP tenha todos os componentes necessários para criar isso. Por exemplo, esse túnel de vento e os ventiladores. Só com as antenas, em tese, não seria possível.
possível criar todo esse movimento. Gente, que louco. Gente, é muito louco isso. Tem uma teoria, gente, que eu tinha comentado com as meninas antes de fazer o episódio, só que assim, eu não achei mais fontes sobre essa teoria, né? Que é o seguinte, que além do HAARP estar causando, né, esses furacões, terremotos, tornados, enfim, no nosso planeta, o HAARP teria influenciado a eleição do deputado, que também é pastor, Marco Feliciano. Só faltou o Celso Portiolli. Só senti falta do Celso. Só faltou o Celso. Mas, gente, eu não sei da onde que tiraram isso. Eu fui até procurar mais coisas, assim, pra ver relacionadas, mas eu não achei. Eu só achei, tipo, mesmo a reportagem que cita. Deve ser alguma coisa da época lá dos primórdios do Facebook ou do fim do Orkut, alguma coisa assim, que relaciona o HAARP, mas só tem essa citação na matéria. Enfim, se alguém souber aí, conseguir achar, né, porque eu não consegui achar mais nenhuma informação, mas imagina que louco que seria o HAARP tá influenciando em eleições. Gente, não é só a internet, não. Onda de rádio também, olha aí. Então, acabei descobrindo também aqui na minha pesquisa, né, que existe um desenho animado chamado G.I. Joe Resolute, né, é um desenho que foi criado, na verdade, né, ele foi produzido, né, pelo Sun Register, que ele é o criador do Hi Hi Puffy Yumi, da Cartoon Network. Enfim, e que eu achei muito engraçado. Mas enfim, que nesse desenho, né, o programa, o HAARP, né, ele é capturado por uns vilões que desejam transformar o potencial do projeto em uma arma de destruição em massa. E além dos danos, né, causados, que a gente já falou aqui também, né, no episódio, as antenas, elas se transformavam também em canhões de energia. E esses canhões, enviando enormes quantidades de energia para a ionosfera, refletia toda essa energia. Os vilões também poderiam acabar com qualquer lugar do planeta, apenas mirando e concentrando o poder energético das antenas de frequências altíssimas localizadas no Alasca. Então, até um desenho tem sobre isso. Enfim, tem acho que uns trechos, uns episódios no YouTube, daí vocês podem procurar também desse desenho, mas achei engraçado, que o cara que produziu esse desenho é o criador do Hi Hi Puffy Yumi, mano. Não sei se vocês conhecem esse desenho, mas enfim, achei muito incrível isso, incrível. E o desenho foi lançado em 2009, hein, gente? Teve esse Resolute teve uma temporada, mas tem o G.I. Joe Renegades, enfim, é isso aí. Eu queria trazer aqui, ainda em relação ao clima, 2 pontos. Aliás, né, a gente estava comentando sobre os tornados no Brasil, e aí, como eu falei lá no começo do episódio, existe uma teoria aí da conspiração de que a gente tem uma instalação do HAARP aqui, que fica em São Luís, no Maranhão. Essa instalação, ela fica num observatório espacial que foi construído lá em São Luís. Pelos documentos oficiais que se tem, serve para estudos da ionosfera, né? Como a gente já comentou aqui, isso não é nenhuma novidade, já é uma coisa que já se fazia há muito tempo, né? E serve para isso. E é uma estrutura bem semelhante mesmo, são algumas antenas lá que fazem esse monitoramento. E aí a teoria da conspiração é que é uma base do HAARP aqui, né? Que aí, por isso que teria essa relação com os tornados, enfim. E uma outra coisa também que circula muito na internet, se vocês procurarem sobre HAARP, principalmente no YouTube, vocês vão encontrar 2 coisas. As HAARP Clouds e os anéis. Os HAARP Clouds, né, como o nome aí já diz, são nuvens, né? Então algumas pessoas, elas tiram fotos de nuvens, principalmente perto ali das instalações no Alasca, em que elas teriam algumas características diferentes, né? Ou são nuvens onduladas, ou são nuvens com buraco no meio, enfim. E aí essas pessoas dizem que essas nuvens são produzidas pelo HAARP. E aí, para isso, eles mostram em alguns vídeos, tem um vídeo até que eu vou deixar o link para vocês, que a pessoa faz essa relação porque ela faz um experimento com sons ressonantes, uma placa de metal e areia. Então a areia fica em cima da placa de metal, e aí na hora que ela coloca esse som ressonante, forma alguns desenhos, né, na areia. E que, então, o processo seria o mesmo com as nuvens. E aí, só para trazer para vocês, assim, que não sendo ingênua de dizer que não tem nenhuma relação com o clima, o HAARP, talvez tenha, né? O aquecimento da ionosfera talvez tenha alguma relação, mas essas nuvens não são uma prova disso. E aí por quê? Já existem registros de nuvens com essas mesmas características
em livros de 1944, em livros de 1932, formadas pelo vento, formadas até mesmo por aeronaves, né, que provocam esses furos nas nuvens, ou essa alteração ali nas nuvens no formato. Então, assim, já existia evidências desse formato de nuvem muito antes do HAARP acontecer. Interessante que eu acho que tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo também, não sei se vocês também encontraram isso, que é dos barulhos de trombeta no céu. Ah, sim. Vocês acharam isso também? Sim. Quer comentar? Na realidade, né, esses barulhos, eles têm sido escutados desde 2019, se eu não me engano, pela minha pesquisa aqui. E quem consegue explicar, entre aspas, da onde vêm esses barulhos? São estrondos que acontecem no céu, onde aparentemente não tem nada, mas muitos espectadores desse fenômeno têm relatado na internet que estão assustados com barulho. E aí você vai pesquisar, muitos dizem que são as trombetas do final do mundo, que é exatamente da onde vem esse termo de trombeta, né? Que é está acabando e Deus está retornando na Terra. Mas muitos associam isso com uma inversão de pressão de gases atmosféricos, e isso leva ao HAARP. Por quê? O HAARP, como a Paty falou, uma das capacidades que ele tem é de concentrar e diminuir a concentração de alguns gases atmosféricos. Por exemplo, subir a concentração de NO2 e diminuir a concentração de CO2. Então, possivelmente acontece esse tipo de troca. E quando tem essa diferença de pressão dentre esses gases, é que surge os ruídos. Então, pelo que eu estudei dessa pesquisa, os estrondos também são por causa do HAARP, segundo a teoria conspiracionista. Agora, o que vocês acharam? Eu achei a mesma coisa. O HAARP chegou aqui no ABC, velho. O HAARP chegou já no ABC, já. Porque... Não, é sério, gente. Já chegou aqui. Não, só é lata que escuta isso, tipo, por volta de 4, 5 da manhã. Inclusive, chegou a sair uma matéria no jornal Diário do Grande ABC. O pessoal relatando sobre esses estrondos, né? Que vocês já ouviram? São escutados. Eu nunca ouvi. Também não. Eu já ouvi um barulho estranho, já. Só que aí eu já não sei se é o HAARP, se é a minha vizinhança. já ouvi essas trombetas aí meio esquisitas. Já ouvi sim, gente. É meio estranho. Parece barulho, na verdade não vou falar que é trombeta, mas parece barulho de tipo tubulação, sabe? É meio estranho. É como se fosse, é que assim, essa diferença de pressão, ela é tão grande desses gases, porque, vamos lá, calma. Eu tô muito empolgada, aí eu começo a me enrolar. Quando você tem uma troca de pressão muito grande, você exerce uma pressurização grande como se fosse uma panela de pressão. Então, lembra a panela de pressão quando a pressão máxima ela começa a fazer barulho, certo? Aquele barulho é o que acontece na atmosfera, por exemplo. Quando você tem essa troca de pressão muito rápida com essa diferença de concentração de gases. Entendeu? Então são barulhos, são barulhos meio que equivalentes. Só que numa proporção muito maior, né? Porque afinal de contas a gente tá falando de uma atmosfera. Então é uma bolha de ar subindo, outra bolha de gás descendo, e o que acontece? Esse barulho. Um barulho bem Agora, estranho. se é provocado pelo HAARP ou não, aí já não sabemos. Eu também não sei dizer, mas eu sei que o barulho parece mesmo de tubulação, sei lá, que tem alguma coisa assim chacoalhando, sabe? Tremendo. Mas essa explicação aí que a Beta deu sobre essas diferenças de pressão e tudo mais, enfim, pode ser isso mesmo, né? Eu não acho que o HAARP... Agora eu tô até em dúvida. Mas quem sabe um dia a gente descobre se o HAARP tem a ver, né? Ou não. Vamos falar do fim do HAARP, né? Então, lá para 2014, 2015, depois de toda essa discussão, né, internacional sobre o assunto, o HAARP, ele fechou, né? E aí os teóricos da conspiração dizem que, na realidade, isso foi só uma manobra, né? Para encobrir, que ele não fechou, na realidade. Mas o que aconteceu é que a administração dele deixou de ser militar e passou a ser totalmente civil. Hoje, o único vínculo militar que existe com o HAARP é o terreno em que o projeto está instalado, que pertence às Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas, tirando isso, a administração do projeto foi toda transferida para a Universidade do Alasca, e ainda hoje a instalação está lá. E hoje ela pode ser usada para fins civis, né? Então, pesquisadores podem utilizar. Lógico que isso tem um custo, e é um custo bem elevado. Mas desde 2014 ela está funcionando assim. Então, existem até algumas visitas às instalações do HAARP. Tem vídeos no YouTube, se vocês tiverem curiosidade de ver. Está lá, né? Teoricamente para fins civis. Lógico que 100% da verdade a gente nunca sabe. Mas,
teoricamente está para fins civis e quem tem o interesse de conhecer, de usar, pode usar. E aí o que os teóricos da conspiração dizem que isso foi só uma nuvem de fumaça, né? Continua funcionando para os fins militares, mas com uma aparência civil. Ai, gente. Não, se o HAARP for realmente uma arma dessa grande magnitude, porque pensa só, olha quantas habilidades uma única arma pode ter. Uhum. Ela é como se fosse o MacGyver das armas. Como se fosse Bombril, 1001 utilidades. Porque 1001 utilidades, verdade. Olha, o título do... o título do episódio. Yeah! Ok. Não, 1001 utilidades, não é possível, porque dá pra fazer de tudo. Gente, dá até pra fazer miojo, com certeza. Ai, miojo tá gente. ligado, tenho certeza que dá pra fazer miojo, certeza. Gente, acabar entre aspas, eu vou recitar aqui uma música bem bonita do grupo Tiradores de Cola Satânica. Vou colocar aqui o link pra vocês. Em inglês é Satanic Glue Sniffers. Vou recitar aqui uma partezinha da música deles que se chama Harp. Bem no fundo do noroeste da América há uma base secreta protegida pela força militar. 80 milhões gastos pelo Estado por uma arma capaz de destruir a Terra. Centenas de antenas subindo da Terra, perfurando o céu, esperando a oportunidade. HAARP, controle da mente. HAARP, interromper comunicações. HAARP, exploda os aviões. HAARP, a humanidade está morrendo. Palmas para esse poema maravilhoso. Parabéns. Já que você falou de música, né, recitou a música, agora que eu lembrei, gente, tem um álbum do Muse, da banda Muse, que se chama Harp. Só tipo a nível de curiosidade. É mesmo? Uhum. Caramba! Tá, nossa. Enfim. Aí, mais uma atividade, servir de ícone de cultura pop. Isso mesmo. Certeza. Em desenhos e músicas. Em livros, em filmes. Não, filmes eu não sei porque eu não achei. Mas em livros tem. Pois é, galera. É um álbum ao vivo do Muse. Foi lançado em 2008. E é isso, galera. Falamos então sobre a história do HAARP, sobre as teorias da conspiração envolvendo esse projeto, né? E comentem com a gente o que vocês acham, né? Na opinião de vocês, se esses barulhos que a gente ouviu aí durante a quarentena têm relação com o HAARP, se vocês acreditam que é uma arma ou não. Deu pra perceber que a explicação oficial tem pouca, né? Infelizmente a gente não conseguiu trazer muitas coisas oficiais de explicação do que é esse projeto na realidade. E lembrando vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, enfim, se a plataforma que vocês escutam permitir deixar uma avaliação, deixem lá o que vocês estão achando dos episódios. É isso aí. Ah, gente, eu queria falar que eu gostaria muito de fazer miojo café teleguiado. Vai ser muito útil. Tá certo que hoje a gente pode, né, automatizar a casa e pedir para as secretárias eletrônicas fazerem pra gente, mas, cara, fazer isso com HAARP ia ser tão mais legal, né? Ia ser tão sci-fi, ia ser lindo. Sim, ó, gente, comentem, interajam, recomende para quem gosta de teorias da conspiração e recomende também para quem não gosta, porque é bom a gente ouvir os dois lados, certo? Um beijo pra vocês e tchau. Gente, eu só quero dizer pra vocês o seguinte. Será que o HAARP realmente influencia nas decisões políticas? Será que o Bolsonaro foi eleito pelo HAARP? Não sabemos. Vamos esperar pelas próximas eleições. É isso aí, galera. Beijos e até mais. Valeu. Tchau, tchau.